Se nós queremos viver uma nova vida para um novo ano, nós precisamos estabelecer prioridades. E não adianta você estabelecer como prioridade, eu vou ler 20 livros no ano, se você não lê um no ano. Não estabeleça prioridades que te são impossíveis de conquistar. Não é que são impossíveis, você pode conseguir. Mas você vai precisar ser muito diligente no seu tempo. Não adianta você querer ler um livro de 200 páginas se você não lê um de 15. Então, comece do começo. Comece pelo começo. E o começo é pouco a pouco. Sempre que alguém me pergunta, pastora, como que eu leio a Bíblia? Você gosta de ler? Não, eu não gosto de ler. Quando eu vou ler, principalmente a Bíblia me dá sono. Então, comece do começo. Leia só um versículo por dia. Só um. Porque você não vai dormir. Porque se você dormir, você pode procurar um médico que tem algum problema fisiológico. Um versículo. Não comece pelo Salmo 119. Comece pelo 117. E lê só o primeiro versículo. No outro dia você lê o outro, e aí você já leu um salmo inteiro. Ó, fantástico. Aí você pode dizer, eu já li um capítulo da Bíblia todinho. Salmo 117, aí não importa. Comece do começo. Pequenas coisas. Um dia outro dia 2, outro dia 3. Você nem vai perceber quando você estiver lendo 150 versos de uma sentada só. Você vai conseguir pegar o Salmo 119 e em 30 minutos ler todo ele. Mas comece pelo começo. Um novo ano, novos desafios, uma nova vida para um novo ano. A verdade é que nossa virada, ela só vai acontecer quando nós decidirmos transformar nossa vida. Então, o que você pode fazer para viver um novo ano em 2024? Para viver um novo ano. Então, são três princípios aqui, 3 ideias para você aplicar na sua vida. Primeira coisa, receba com fé o presente da salvação. Efésios 2, 8 e 9, diz o seguinte, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Receba com fé o presente da salvação. Salvação não se compra. Salvação não dá para emprestar. A minha é minha, a sua é a sua. Não tenho como te emprestar a minha salvação. Ela é dada por Deus, ela é favor imerecido. O que é isso? É aquilo que eu não mereço. Não deveria vir para mim. Eu não deveria ganhar esse presente. Mas Ele, o Senhor, nos dá. O texto de Efésios diz, pois vocês são salvos pela graça. É a graça de Cristo, é o amor, é o favor imerecido dele, é a entrega. Nós não merecíamos, porque de fato nós merecíamos a morte, porque estávamos condenados, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas o Senhor nos estendeu a mão, nos resgatou, nos adotou, nos fez filhos, nos tornou filhos, participantes da sua família, e então nos deu o direito de sermos redimidos, justificados pela graça, somente pela graça. A sua oferta não pode te salvar.
O seu serviço na casa do Senhor não pode te salvar. A sua presença em todos os cultos da igreja não significam a salvação. A salvação é apenas pela graça. Só o Senhor pode dar. Por essa razão, é que quando ele estava sendo crucificado, e ao lado dele havia 2 ladrões, e vale sempre a pena a gente lembrar que só era crucificado os piores bandidos. Não era o ladrão que roubou lá, entrou na casa, roubou um computador, não. Eram os piores, os mais violentos, aqueles que são condenados ao corredor da morte, aqueles que são condenados à prisão perpétua. Era desse tipo que estava lá, ao lado de Jesus. Mas como a salvação é presente e é pela fé, e ele creu que aquele que estava sendo crucificado do lado dele era verdadeiramente o Filho de Deus, ele recebeu o presente da salvação. Então deixa eu dizer para você, não importa o que você tenha feito, não importa como tenha sido a sua vida, o mesmo Jesus que estava lá naquela cruz, ele está aqui porque ele ressuscitou ao 3º dia. E ele está dizendo, olha, não há nada, absolutamente nada, que possa impedir você de receber de graça a salvação. Você só precisa dizer, eu aceito, eu quero receber a salvação que vem do Senhor. 2 Coríntios 5, 21, diz que Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Paulo, em Romanos 6, 23, ele vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna com Cristo Jesus, nosso Senhor. Nessa noite, se você ainda não tem certeza da sua salvação, é noite de você se render ao Senhor e dizer, eu te aceito, eu quero o Senhor sendo o Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero caminhar dia a dia segundo a sua vontade, segundo o seu querer, porque a salvação é gratuita, é um dom de Deus, é um presente de Deus. Agora a caminhada, a peregrinação até que ele venha, ela tem um custo. Ela tem muitas coisas que eu e você precisamos deixar. Porque não basta eu dizer para ele, eu te quero, mas não mudar de vida. Como é que eu digo para Cristo, eu te quero hoje, mas amanhã eu continuo mentindo? Eu continuo roubando, eu continuo trapaceando. Não, você não entregou de fato. Porque quando eu entrego, eu estou dizendo, ei Senhor, eu recebo a salvação do Senhor para a minha vida. E a partir de hoje, não vivo mais eu, mas o Senhor vive em mim. Então, as minhas ações, o que eu falar, o que eu fizer, precisam refletir a presença do Senhor na minha vida. Querido, se na sua caminhada você não reflete a glória de Deus na sua vida, tem alguma coisa que ainda está faltando. Eu não estou falando de perfeição, porque perfeito é só Deus. E se alguém diz que é perfeito, já cometeu pecado. Porque perfeito é só o Senhor. Nós vamos errar, mas não vamos viver na prática do erro. Praticar é diferente de errar. Então, quando eu digo que você recebe a salvação, mas continua vivendo a prática do pecado, é que você não teve um escape no caminho. Você vivia falando palavrão e você continua falando palavrão, nada mudou na sua
vida. As pessoas olham para você e você continua um mentiroso, nada mudou na sua vida. Quando nós temos um encontro com o Senhor e nós o recebemos, e recebemos de graça a salvação que Ele nos dá, nossa vida vai refletir a graça e a glória do Senhor. Afinal, nós precisamos ser cópias de Jesus. Imagem e semelhança, parecidos com Ele. Será que Jesus parece um mentiroso para você? Jesus parece um enganador para você? Então, se você quer se parecer com Jesus, você precisa fazer o que Jesus faria no seu lugar. Para viver um novo ano, honre e desenvolva sua nova vida em Jesus. Você já teve um encontro com o Senhor. 2 Coríntios 5,17 vai dizer, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Nova criatura, uma nova pessoa. Agora, Cristo vive em mim. Ele habita em mim. Posso até, no caminho, cometer algum erro, mas o Espírito Santo vem sobre mim e Ele me diz, volta, pede perdão, arrepende e continua a caminhar. É assim que é a vida com Jesus. Se nós queremos viver um novo ano, nós precisamos ser gratos e honrar essa nova vida que o Senhor já nos deu. Ele já entregou na cruz, o preço já foi pago. Porque com Cristo é o inverso. Não é primeiro eu faço para depois Ele pagar o preço. Não, Ele já pagou antecipadamente. Se você não o aceitar, Ele já pagou. Então quem aceita Cristo sou eu. Ele já me aceitou, Ele já me amou, Ele já se entregou por mim. Ele já disse, ei, eu amo você, eu tenho propósito de vida para você, eu tenho vida de milagre para você, eu tenho vida de prosperidade para você. O que eu tenho para você é bom, é perfeito, é agradável. Ele já liberou a palavra de vitória para a nossa vida, mas eu preciso querer receber essa palavra e essa promessa na minha vida. Ele já pagou. Ele não deve nada. Está consumado. Está pago. Seja grato, porque há esperança de dias melhores. Deus é o Deus perfeito, mesmo naquilo que nós não entendemos, mesmo que nós achemos que não está certo o que Deus está fazendo, está certo o que Deus está fazendo. Quando nós vivemos uma vida com o nosso Salvador, a nossa vida nunca mais é a mesma. Eu me lembro na minha adolescência e nós tínhamos um louvor que nós cantávamos e que dizia que, olha, você, a partir de hoje, nunca mais será o mesmo, pois Jesus mostrará o seu poder na sua vida. Ele salva, cura e liberta e transforma toda treva em luz. Você conhecerá o poder do Salvador. Decida receber do Senhor a salvação. Como é que eu posso honrar e desenvolver minha nova vida em Jesus? Praticando a palavra de Deus. 2 Coríntios 5,15 diz, e Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Jesus está chamando a mim e a você para entender por que é que nós nascemos. Qual é a razão de estarmos aqui?
Nosso objetivo de vida é viver com Jesus e para Jesus. Agora você tem a mente de Cristo. E através dela tudo se faz novo, porque agora você já não toma decisões por aquilo que você sabe, mas você toma decisões por aquilo que Ele te direciona. E isso é o que faz diferença na nossa vida, porque muitas vezes a decisão tomada por aquilo que sabemos você já sabe o que acontece. Todas as vezes que nós tomamos decisões baseados nas nossas emoções ou naquilo que sabemos, nós damos com os burros na água, vamos dizer, da minha região. E todas as vezes que nós tomamos decisões pautadas naquilo que o Senhor nos direciona, mesmo que para nós pareça loucura, tudo dá certo. Não é para entender, querida, é para viver. Porque milagre não se explica, milagre se vive. Ninguém explica milagre. Não sei se você já viu alguém conseguindo explicar milagre. Milagre não se explica, milagre se vive. Milagre é quando a medicina diz, olha, não tem mais o que fazer. E Deus diz, a medicina não tem mesmo, mas eu tenho e Deus faz. E ninguém consegue explicar como é que aconteceu. Assim como ninguém consegue explicar como é que aconteceu uma vez e nunca mais aconteceu. A medicina não consegue explicar. Na minha vida, a medicina não consegue explicar. Na minha vida, quando o médico disse, vou te abrir novamente, eu fiquei grávida, depois de já ter feito uma cirurgia. E depois que a minha filha nasceu, mesmo o médico brincando e falando, vamos tentar de novo, porque está tudo bem aí, nunca mais eu engravidei. A medicina não explica, mas o Deus que é perfeito, Ele sabe de todas as coisas. Ele é perfeito. Então, milagre se vive, não se explica. A gente sempre fala em casa, nossa filha é um milagre. E a gente fala para ela, você é um milagre. E milagre é isso, a gente só vive. Eu não tenho como explicar como é que o milagre aconteceu. Eu só sei que Deus falou e Deus cumpriu a palavra que Ele falou. É assim na nossa vida. Nós precisamos ter a mente de Cristo, viver segundo a vontade dEle. É dessa forma que nós vamos honrar e que nós vamos desenvolver nossa nova vida em Cristo. Gosto do texto de Efésios 4, que vai dizer o seguinte, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Sabe o que acontece? Quando nós nos entregamos para Cristo, vivemos, recebemos a salvação pela fé, agora nós queremos honrar ao Senhor, nós nos tornamos então aquele que é embaixador de Cristo, aquele que promove a vida do reino, aquele que promove o reino aqui na terra. Então agora a nossa base é a justiça de Deus, a santidade de Deus e a verdade de Deus. É assim que eu caminho. É injustiça para o mundo, mas é justiça para Deus. É assim que eu vou caminhar, na contramão do mundo. Jesus se fez semelhante aos homens, para que os homens fossem semelhantes a Ele. Ele veio, Ele caminhou nesse mundo, para que através da vida dEle, eu e você, pudéssemos ver e seguir os passos dEle. Jesus continua caminhando aqui, através de mim e de você. A nossa vida precisa refletir a glória do Senhor, onde nós estivermos. Onde a gente chegar,
a presença do Senhor precisa chegar conosco, de tal forma que muda as circunstâncias, que muda o ambiente. O interessante em toda a vida de Jesus é que os lugares por onde Jesus passava, a cura chegava, havia transformação de vida. Agora, a Bíblia não diz que todas aquelas pessoas decidiram ser cópias de Jesus, seguidores de Jesus. A Bíblia não diz isso. A prova é que 10 pessoas estavam doentes, haviam 10 leprosos, 10 estavam doentes. Jesus cura os 10. Os 10 são agraciados pela presença de Deus. Os 10 recebem uma bênção de Deus. Mas o texto bíblico diz claramente que dos 10, apenas um voltou. Porque ele não era suficiente para ele apenas a cura física. Ele queria mais. A grande verdade é que muitas vezes nós somos os 9 leprosos. Nós queremos apenas aquilo que Jesus pode nos dar. Nós queremos as bênçãos, mas nós não queremos caminhar nos passos de Jesus. Mas Ele nos chama para viver uma nova vida com Ele, que é caminhar nos passos dEle, andar, agir, viver conforme Ele nos instrui, em justiça, em santidade e em verdade, fazendo diferença. Há uma história na nossa vida, quando o Fábio fazia ainda a primeira faculdade dele, ele tinha um colega de faculdade que ele vivia bêbado. Muitas vezes ele chegava para a sala de aula bêbado, e ninguém gostava de sentar perto dele. E eu lembro uma vez que a esposa dele me disse assim: quantas vezes eu precisei sair procurando por ele nas ruas. Mas um dia ele decidiu sentar perto dele e começar a caminhar com ele. E começou a questioná-lo e então a impulsioná-lo a mudar de vida. Ele não falou com ele: para de beber. Mas ele disse para ele: já que você gosta de cerveja, toma sem álcool. Começa a tomar sem álcool. E ele atendeu. Ele não veio para a igreja, ele não se batizou, ele não teve um encontro com Jesus, mas ele mudou a vida dele. Uma palavra. Sabe, nós somos chamados para isso, para fazer diferença no lugar onde nós estivermos. E eu me lembro daquela esposa dizendo para mim: olha, eu nunca mais precisei sair atrás do meu marido. Porque agora ele bebe, mas ele optou em beber a cerveja sem álcool. Nunca mais ele ficou caído na sarjeta. E um dia nós fomos numa competição de xadrez, eles iam jogar, e era uma festa, né? Esses lugares têm bebida. E o dono da festa chegou, colocou as bebidas, e olhou para ele e disse assim: lembrei, você só toma sem álcool, né? Pode deixar. Mandou ir comprar a cerveja sem álcool para ele. Mudança de vida, sabe? Nós precisamos aprender a tomar decisões e a viver as decisões que nós tomamos. Não vou fazer mais. E colocar em prática. Que nesse próximo ano, e a gente faz sempre no ano anterior para viver no outro, que você possa praticar aquilo que você colocar como propósito para a sua vida. Pode ser que você adquiriu o devocional, que nós vamos estar caminhando com ele na vida da igreja. Então, faça, leia todos os dias o devocional. Estabeleça propósitos e viva esse propósito. Porque mais importante do que estabelecer um propósito é viver o propósito estabelecido. Viva para cumprir os propósitos de Deus. É para isso que você nasceu. A gente pensa que a gente nasceu para construir uma família. A gente pensa que a gente nasceu para ter um bom trabalho, fazer uma boa faculdade e receber um bom salário. Tudo isso é muito bom,
é bom demais, mas você não nasceu para isso. Efésios 2:10 diz, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós as praticássemos. Nós somos salvos para cumprir os propósitos de Deus. Ele já preparou as boas obras que eu e você temos que fazer. Então, eu e você, nós nascemos para viver e cumprir a vontade de Deus. Você pode até estudar, você pode comprar carro, você pode comprar casa, você pode viajar, você pode constituir uma família, mas o seu propósito de vida não é isso. Há algo preparado por Deus de antemão para que eu e você possamos cumprir. Essa é a nossa missão de vida. Sem os propósitos de Deus, a vida não faz sentido. É por isso que nós vemos muita gente que tem muita coisa, que conquistou muita coisa, mas ainda não faz sentido. Ela tem uma família bonita, ela tem um bom trabalho, ela tem um bom carro, ela tem uma boa casa, ela vive bem, mas ainda há um vazio na vida. Esse vazio é porque todos nós fomos criados para cumprir o propósito de Deus. Rick Warren vai dizer que uma vida sem propósito é como uma morte prematura. Viver sem propósito é você viver uma vida inteira sem sentido, morta. Não faz sentido a vida que você viveu. É interessante que quando a gente pensa aqui em morte prematura, a gente pensa numa criança que ela morreu ainda em tenra idade. A gente pensa numa pessoa jovem que a gente vai dizer morreu prematuramente. Mas olha só, é só se tiver vivido uma vida sem propósito. Porque a gente pensa, e é claro, né, como pessoas que sentem, o cantor Pedro Henrique morreu com 30 anos, muito jovem. Mas ele morreu cumprindo o propósito de Deus para a vida dele. Eu quero saber se você está cumprindo o propósito de Deus na sua vida e você está pronto. Porque o testemunho de todo mundo a respeito da vida do menino, e no velório dele, vidas entregaram a vida para Jesus, porque aquele que vive cumprindo os propósitos de Deus, até na morte, ele fala. Ele prega. Na morte dele, ele prega. Então, nós precisamos andar e viver uma vida com propósito. E viver uma vida com propósito, é uma vida na presença e fazendo a vontade de Deus. Pense aí, sua vida faz sentido? Você se sente perdido ou acha que está perdendo tempo? Precisa encontrar o seu propósito de vida. Talvez você esteja correndo atrás do vento e você precisa correr atrás de Cristo e da vontade dele que é boa, perfeita e agradável. Eu não tenho nenhum arrependimento na minha vida. Porque no momento de brigar com Deus, eu briguei com Deus. No momento de dizer não, eu disse não. Mas depois que eu disse sim, aí não teve mais jeito. Então agora eu quero viver os propósitos de Deus na minha vida. Eu disse não para Deus durante muito tempo e eu lutei bravamente com Deus. Bravamente. Eu fui que nem Jacó, guerreei uma noite inteira com o Senhor. Até que, claro, Ele me venceu. Então eu disse, ok, Senhor, vamos lá. Então até que eu disse sim. Tem um louvor que fala que, falando de chamado, né, e que o autor vai dizer assim, que quando o Senhor me chamou, eu disse sim. E sempre que eu ouço o louvor, ele fala, e o qual, sem hesitar, eu disse sim. Toda vez que eu ouço esse louvor, eu falo, e o qual, hesitante, eu disse sim. Porque o louvor na minha vida é diferente. Porque ele fala, o chamado que um dia tu fizeste a mim,
e o qual, sem hesitar, eu disse sim. Ressoou em meus ouvidos como na primeira vez, e a ti, Senhor, eu novamente digo sim. Comigo não funcionou assim. O chamado que um dia tu fizeste a mim, e o qual, bem hesitante, eu disse sim. Então, na minha vida, foi o contrário do autor da música. Foi com muita hesitação. Foi com muita dor, com muita angústia. Foram muitos nãos para Deus. Mas então, até que eu entendi por que é que eu tinha nascido. Então Deus me revelou que eu só sobrevivi porque Ele tinha um propósito. E que eu podia até fugir. Que eu podia viver aquilo que satisfaria os desejos do meu coração. Mas que eu havia nascido com um propósito, com boas obras pré-determinadas e preparadas por Ele, para que eu cumprisse. Então, quando eu entendi isso, então eu disse, ok, eis-me aqui, mas a partir de hoje, o problema é seu. Não guerrearei, não correrei atrás, não procurarei. Então, ao longo do meu chamado e da minha vida, o Senhor vai abrindo portas e colocando no lugar onde Ele quer que eu esteja. Por isso eu vim parar nessa igreja. Não procurei, não orei, não procurei. Só disse para Ele, direciona. E assim o Senhor fez e tem feito na minha vida, porque eu entendi que há um propósito para o qual eu nasci. E há um propósito para o qual você está aqui, porque você nasceu. Quando você cumprir o seu propósito, você pode ter certeza que o Senhor te chamará para viver e para esperar o tempo certo da ressurreição, para viver eternamente com Ele. Nós só ficaremos aqui até o tempo de cumprir o propósito para o qual Deus nos chamou. Como vocês sabem, meu pai viveu 100 anos. Era o tempo. Havia um propósito. E nós da família sabíamos. Nós sabíamos que Deus havia prometido que o meu pai viveria até 100 anos. Então, quando meu pai completou 100 anos, nós já sabíamos que o tempo era terminado, porque a promessa foi cumprida pelo Senhor. Havia um propósito, uma palavra e uma promessa. Então, Ele cumpriu aquilo que tinha predeterminado para a vida dele. Como canta o Nani, eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os planos que Ele mesmo sonhou para mim. Todos os planos que Deus sonhou, que Deus já falou, que Ele profetizou na sua vida, eles vão se cumprir. E então chegará o tempo. Viva para cumprir os propósitos do Senhor. Jeremias 29:11 vai declarar, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Deus te criou para o propósito, para os propósitos dEle. Você foi criado para adorar a Deus. Você foi criado para ter comunhão com Deus e com as pessoas. Você foi criado para ser como Jesus. Você foi criado para servir a Deus e as pessoas. Você foi criado para anunciar o Evangelho, a salvação de Deus ao mundo. É interessante que em nenhum momento diz que você foi criado para ser engenheiro. Você foi criado para ser médico. Você foi criado para ser pastor. Não! Nós fomos criados para pregar o Evangelho de salvação, para servi-lo, para adorá-lo, para viver como Cristo, para ter comunhão com Ele e comunhão com
as pessoas. Tudo mais é presente, é dádiva de Deus. Sua família é dádiva de Deus. É só por um tempo. É só por um tempo. Sua família é só por um tempo. Eternidade é com Jesus. Minha filha é só por um tempo, é presente. Dádiva de Deus. Presente. Tempo. Limitado. E limitado é só eternidade com Cristo. E é por isso que o nosso propósito de vida, ele não tem nada a ver com o tempo limitado que temos aqui. Ele tem a ver com o tempo ilimitado que teremos na glória, na eternidade, com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores. Para um novo ano, estabeleça como prioridade para a sua vida, viver uma vida de intimidade com aquele que você viverá eternamente. Nós estamos tão preocupados em viver intimidade nesse mundo, que nós esquecemos de viver a intimidade com o eterno. Então, para um novo ano, estabeleça como prioridade na sua vida, viver intimidade com aquilo que é eterno. João 17:20, o Senhor Jesus diz: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Aqui Jesus está falando dos discípulos. E Jesus já orava por mim e por você. Jesus estava orando pelas crianças que já estão por aqui e por aquelas que ainda nem foram fecundadas ainda. Ele orou por aqueles que ainda vão nascer e que crerão. Seja então, querido, um agente de redenção nesse mundo para os outros. Jesus orou por mim e por você, para que pudéssemos crer através da mensagem e do testemunho dos discípulos. Os primeiros discípulos cumpriram muito bem essa missão. Será que eu e você estamos cumprindo a nossa missão agora? Nós estávamos perdidos, mas nós encontramos o perdão do Senhor e a salvação em Jesus Cristo. Agora, a nossa jornada, ela é transformada em uma mensagem poderosa e inspiradora. A minha vida e a sua vida precisa inspirar outras pessoas para que elas tenham um encontro, para que elas sejam perdoadas, para que elas deem início a uma nova vida com Deus. Na verdade é que a grandeza da sua salvação, ela se revela na salvação dos outros. A minha vida e a sua vida, ela vai impactar aquele que está ao nosso lado, para que ele tenha um encontro com o mesmo Salvador que nós tivemos o encontro. Não somos salvos para escapar do inferno. Somos salvos para saquear o inferno e levar milhares de pessoas a um encontro com o Salvador. Esse é o meu e esse é o seu propósito de vida. É por isso que você está aqui. É por isso que eu estou aqui. Eu não sei como você tem caminhado até hoje. Talvez você esteja chegando ao fim de 2023 dizendo assim: Senhor, eu não fiz nada. Eu não produzi nada. Talvez você esteja dizendo: daqui a um tempo, talvez, final do ano que vem, eu comece a fazer alguma coisa. O Senhor está nos chamando e está dizendo: olha, eu não te dei a salvação. Eu não me entreguei na cruz por ti, para você apenas se livrar do inferno. Mas eu me entreguei por você, para que você pegue a espada na mão, para que você se levante como guerreiro do Senhor e para que você saqueie o inferno, para que você vá para frente de batalha, para que você declare o meu nome, para que você fale da minha palavra, para que você vá contra a cultura, para que você continue firme
e constante, sempre abundante na obra do Senhor. A palavra do Senhor para mim e para você nessa noite, ela diz, olha, para viver um novo ano. E esse novo ano, ele não vai começar amanhã, ou depois, ou daqui a 15 dias, 20 dias, não. Esse novo ano, ele começa agora. O tempo é agora, a hora é agora, porque os campos, eles estão prontos. Se não agora, quando? Se não eu e você, quem? Vamos perder uma geração por nos calarmos, por sermos omissos e covardes. Ou vamos nos levantar, arregaçar as mangas e dizer não ao inferno, e dizer não a Satanás, e dizer para ele, ei, na minha família você não entra, aqui só entra aquilo que é do Senhor, só entra a presença do Senhor. Ei, Satanás, você não tem vez na minha casa não, aqui é lugar ungido, e todo mundo que adentrar na porta da minha casa vai sentir a presença do Senhor. Ei, Satanás, meu trabalho não é lugar de você se andar não. Ei, eu estou lá. Enquanto eu estiver lá, a luz da glória do Senhor vai brilhar. Pode vir quem vir. Venham os bruxos, venham os satanistas, mas maior é aquele que está em mim do que o que está no mundo. É o Senhor quem move. Enquanto o Senhor quiser que eu esteja aqui, o Senhor vai me dar sabedoria e graça. Sabe, querido, nós precisamos nos levantar para viver um novo ano, um novo tempo. Senão tudo que teremos é um novo ano de mesmices. Mesmices. Onde nós vemos tudo acontecer. Está tudo certo, está tudo bem. Nós vemos o pecado entrar no meio da nossa casa e a gente fala, está tudo bem, está tudo certo. O Senhor é um Deus de amor, de misericórdia e de graça. Mas o Senhor é um Deus de justiça também. E a justiça de Deus, ela não tarda e ela não falha. E não pense que porque você é um pastor, não pense que porque você serve no ministério de louvor, não pense que porque você está nos cultos na igreja, não pense isso. Os filhos do profeta faziam o que queriam. O profeta nada dizia. Os filhos do profeta morreram. E no susto, o profeta também morreu. Nós podemos entender a morte como algo físico, mas nós também podemos entender a morte como algo espiritual. Nós somos chamados com um propósito. Viva o propósito para o qual você foi chamado. A salvação não te alcançou só para você ir para o céu. A salvação chegou até você para que você possa levar a salvação ao seu próximo. Essa é a nossa meta de vida. É para isso que nós estamos aqui. Afinal, estamos aqui de passagem. Tudo o que nós conquistamos como bens materiais, tudo vai ficar. Tudo vai ficar. Na minha família, a gente sempre tinha uma brincadeira que a gente dizia, ó, não vai caber no caixão. Então distribui. Não vai dar para levar junto. Então distribui. Não vai dar para ir junto com você. Não cabe nada lá. Verdade, nem sapato que você calça não vai. Meu tio avô tinha um sapato novinho guardado. Morreu, foi enterrado sem ele, porque a minha mãe não deixou colocar. Minha mãe falou, não vai colocar sapato não, vamos doar o sapato para alguém que vai caminhar. Para que colocar sapato? Já foi, já está com o Senhor. Sapato é para quem está vivo, precisa caminhar, precisa do sapato. Então distribui, reparta. Nós fomos chamados para repartir daquilo que nós recebemos. Você tem recebido a salvação do Senhor?
Você tem recebido da graça do Senhor na sua vida? Você tem recebido muito de Deus ao longo desse ano? Então nessa noite o Senhor está te chamando para repartir o que você já recebeu. Essa noite eu não vou te convidar para você pedir nada, mas eu quero convidar você para chegar no altar, para você declarar para Ele: aí, Senhor, me ensina a repartir. Eu quero a partir de hoje repartir daquilo que o Senhor tem me dado. Talvez você fale: eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei nem ministrar lá para as crianças, mas aquilo que Deus tem derramado sobre você, você pode repartir. O milagre que tem chegado sobre a sua vida, você pode repartir. Tem gente aqui que quer repartir mais ainda no próximo ano. Amém? Então eu te convido a chegar ao altar. Os pastores vão ficar bem aqui, ó. Eles vão chegar, vão ficar nesse degrau da escada, e vocês vão chegar e nós vamos estender as mãos sobre você, para que Deus te dê sabedoria, para que Deus te dê graça, para que Deus te dê direção, para você repartir no novo ano que se inicia, como você nunca repartiu na sua vida. E deixa eu te declarar um segredo: quanto mais você repartir, mais virá sobre a sua vida. Quanto mais você der, mais o Senhor vai te dar. Quanto mais você abençoar, mais abençoado você será. Aleluia! Pode chegar bem pertinho, gente, bem pertinho do altar, para quem estiver no corredor poder chegar. Nós queremos profetizar sobre a sua vida. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. 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 Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo
desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Aleluias, aleluias. Nós chegamos aqui essa noite como discípulos do Senhor, mas nós saímos daqui nessa noite como extraordinários discípulos de Jesus. Nós chegamos aqui como aqueles que têm fé, mas nós saímos daqui como aqueles que não só receberam a graça da salvação, mas como aqueles que vão repartir a graça recebida. Nós chegamos aqui, talvez sem ousadia, talvez cansados, sobrecarregados, Senhor, mas nós saímos daqui nessa noite, renovados em Ti, com uma graça superabundante em nós. Nós saímos daqui essa noite, encorajados pela Sua palavra, empoderados por ela, certos de que o novo do Senhor começa a acontecer na nossa vida hoje. O Senhor vai abrir oportunidades, o Senhor nos enche de ousadia para viver o extraordinário e o novo do Senhor. Aquilo que olhos não viram, que ouvidos não ouviram, que não penetrou em mente humana, o Senhor já tem preparado para cada um dos seus filhos. Pai, nessa noite nós Te louvamos. Obrigado por tudo que o Senhor fez. Obrigado por aquilo que o Senhor continuará fazendo ao longo da semana. Nós queremos cada dia viver mais e mais e mais perto do Senhor. Ó Deus, e domingo que vem, no culto da manhã, às 9 da manhã, nós queremos estar aqui Te celebrando a Ti, cultuando o Seu nome. E à noite, nós queremos estar celebrando com a nossa família. Ó Deus, nós queremos estar em comunhão com eles e testemunhando da grandeza do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Domingo que vem, nós teremos apenas uma celebração, somente às 9 da manhã, no encontro de fé. Então eu quero encorajar você a levantar cedinho domingo que vem, vir para a comunhão, para receber uma palavra de empoderamento, de encorajamento, de renovo para a sua vida. Depois você vai ter à tarde, à noite, para cear com a sua família. E dia 31, provavelmente umas 9:30 da noite, nós vamos ter um culto de celebração aqui. Depois do culto, depois 00:01, nós vamos ter nosso jantar da virada. Se você já fez sua inscrição, ok. Se você fez a inscrição e ainda não acertou, o dia é hoje. Passa no final do culto, você pode me procurar, pode procurar a ministra Mônica, a ministra Tesa, até os obreiros que estiverem lá, ele vai te direcionar para a gente. Você vai acertar. Se você não deu o seu nome, no app não tem mais como fazer inscrição. Você só pode fazer inscrição hoje com a gente. Nós vamos encerrar as inscrições. Nós já temos mais de 200 inscritos para o nosso jantar da virada. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Vamos ter um cultaço aqui, uma noite de renovo, para a gente começar o ano dizendo: Senhor, assim como em 2023, será a minha vida em 2024.
2024 na presença do Senhor. Deus abençoe você, dê a paz, receba a paz, abrace alguns irmãos aí e declare uma palavra de bênção para ele.